Dando sequência às palestras, gostaria de chamar o Quarteto Martins. Dr. Éder Martins, Eduardo Martins, Edson Martins e Paula Martins. Por favor, subam ao palco. Vou dar uma breve apresentação também do currículo do pessoal. Éder Martins, geólogo, mestre e doutor em geologia, é especialista em geomorfologia e agroecologia, pesquisador da Embrapa Cerrados desde 1997. Desenvolve pesquisas sobre agrominerais regionais para o desenvolvimento de insumos para a agricultura sustentável. Edson de Souza Martins, técnico agrícola, experiência com pastagens, gerente da Fazenda Marquesa do município de Indaiabira, Minas Gerais, com silvicultura, bovinocultura de corte e cultivo de cana orgânica para a produção de cachaça orgânica. Trabalha com biológicos e pó de rocha. Eduardo Martins, biólogo, consultor ambiental e empresário rural na produção de biomassa, pecuária e cachaça orgânica. Pesquisa recursos minerais na região centro-oeste e sudeste, visando a oferta de insumos para a agricultura sustentável. Utiliza a rochagem há mais de 10 anos nos seus sistemas produtivos. Mestrado em Ecologia na Amazônia, atuou em setor público nas áreas de Gestão da Ciência e Tecnologia Ambiental. Assumiu a presidência do IBAMA em 2 oportunidades. Paula Martins, graduada do curso de Agronomia pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Membro do Núcleo de Estudos Integrados em Fitopatologia e monitora de Entomologia Geral e Agrícola. Era um sonho nosso, né, Rogério? Ter o quarteto, tudo num palco só. É muita habilidade num palco só, vocês vão ver. Obrigado por vocês, gente. Eu tenho orgulho, assim como todos nós conhecemos vocês, ver todos vocês juntos, assim, emociona a gente. Tanto conhecimento num momento só, numa família só. Realmente é uma emoção. É uma emoção para mim, que eu comecei a estudar esse tema há 20 anos e eu acabei envolvendo os meus irmãozinhos, minha família, e eles estão fazendo um trabalho, inclusive em 3 gerações, né? A nossa geração, a minha sobrinha, a mãe da Paula, trabalha com esse tema, e a Paulinha e o Pedro também trabalham com esse tema. Então é realmente emocionante para mim. Eu queria agradecer, gente, a oportunidade da gente falar sobre esse tema. E então nós vamos dividir a nossa apresentação em 3 partes, né? A primeira parte eu vou falar sobre os remineralizadores, como é que exatamente, para tentar responder essas perguntas, né? O que são, onde eles estão. E depois o Eduardo segue a apresentação falando sobre os mecanismos biológicos ligados ao solo, como funcionam, né, esses remineralizadores no solo. E finalmente o Edson e a Paulinha vão apresentar sobre os aspectos práticos, as experiências práticas do uso dos remineralizadores e várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas na adoção desses materiais, né? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. A primeira coisa que é importante, gente, nesse tema, é a definição de agromineral. Quer dizer, os agrominerais são todos materiais de origem de rocha que nós utilizamos para fazer manejo da fertilidade do solo. Como já foi comentado pelo professor Bernardo, tudo vem das rochas, inclusive os próprios adubos sintéticos. Então, são também agrominerais. Então, a outra coisa que é importante, o que é rochagem, né? Que é, na realidade, o uso de rochas moídas na agricultura, que passou apenas por processo de comminuição. E a gente já utiliza isso com fosfatos, com calcários, e agora nós estamos utilizando também com rochas silicáticas. Aqui está a classificação, gente, dos tipos de agrominerais, né? Tem os carbonatos, que são os calcários, os sulfatos, que são os gessos,
O cloreto, que é o cloreto de potássio, que nós somos dependentes, importamos dos outros países, os fosfatos de origem ígnea e sedimentar e os silicatos. Uma coisa que é importante a gente notar nessa tabela, que o mais abundante é justamente os silicatos. 90% dos continentes são cobertos por silicatos, por rochas silicáticas. Aliás, o nosso planeta é formado por rocha silicática. 10% da superfície dos continentes também são cobertos por carbonatos. Tanto é que a agricultura realizada no nosso país só foi viável na Revolução Verde porque os calcários estão próximos das áreas agrícolas, né? Agora, as outras fontes, se a gente olhar os fosfatos, os cloretos e os sulfatos, são extremamente raros. Eles estão aqui várias zeros depois da vírgula, são extremamente raros na natureza. Então, o que é abundante mesmo são os silicatos, que é exatamente, nós estamos redescobrindo aquilo que é abundante na natureza e que a gente pode utilizar para fazer o manejo da fertilidade dos solos. Aqui está a classificação daquilo que a gente considera que a gente pode utilizar, não só os remineralizadores, como também fertilizantes naturais. Fertilizantes que fornecem potássio e fertilizantes que fornecem cálcio e magnésio de composição silicática. Essas características que estão mostradas aqui nos remineralizadores são uma definição legal, né? Existe uma instrução normativa no Ministério da Agricultura que determina esses limites mínimos e máximos de restritivos. Essa classificação da fonte de potássio, de cálcio e magnésio, é uma classificação que nós da pesquisa fizemos, né? Consideramos que rochas silicáticas acima de 4%, se elas forem eficientes, elas são fontes de potássio regionais. Assim como as fontes de cálcio e magnésio acima de 12% são fontes regionais de cálcio e magnésio. A outra coisa que é importante são os fosfatos de origem sedimentar. Esses fosfatos de origem sedimentar, a gente pode dizer que existem 3 grupos em função dos teores. Então, nós temos vários tipos de minas, né? Atualmente, várias minas de fosfato estão sendo descobertas e abertas, estão em funcionamento. E, por exemplo, aqui em São Paulo, a mais próxima daqui fica ao sul de Minas, em Pratápolis, que é uma mina de fosfato, a maior mina de fosfato natural de origem sedimentar no Brasil atualmente. Aqui, pronto. Aqui, gente, só para mostrar para vocês, nós fizemos um trabalho, né, a Embrapa, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, nós fizemos um trabalho para mostrar, primeira coisa que é importante no zoneamento agrogeológico, é a gente identificar onde estão as zonas de consumo de nutrientes, exatamente as áreas agrícolas. Então, essas manchas que nós estamos vendo no mapa do Brasil, é justamente onde tem a maior intensidade de uso de nutrientes. Então, a gente vê como é que isso é distribuído, né? Nós temos 16% de cultivo semi-perene e o restante é anual e perene. Essa é uma classificação bem simples que a gente fez, né, para a escala 1 para 1 milhão. Nós fizemos esse trabalho o ano passado. Aqui, gente, para mostrar para vocês que essas áreas agrícolas consomem níveis diferentes de nutrientes. Então, a gente pode ver aqui, em relação ao potássio, quanto mais escuro aí, maior a intensidade de uso de potássio. Então, a gente pode perceber lá, as áreas aqui de São Paulo são grandes consumidoras de potássio por causa especialmente da cana-de-açúcar e do café também. Cálcio, magnésio, e a soma de todos esses macronutrientes. Então, a gente percebe no Brasil que existem as zonas agrícolas com alta intensidade de uso de nutrientes. E a gente percebe, né, que São Paulo é um grande consumidor de nutrientes. E a gente percebe, marca muito bem as zonas agrícolas
oeste baiano, sul e sudoeste goiano, Mato Grosso e toda a região sul. Aqui, gente, essa questão, qual é o problema que nós temos? Nós temos problemas de eficiência de uso de nutrientes há muito tempo. Desde meados da década de 90, existe uma baixa eficiência de uso de nutrientes. Exatamente em meados da década de 90, nós tivemos uma mudança do padrão de consumo em relação à produção agrícola. A produção agrícola ela tem aumentado de forma linear e o consumo de nutrientes aumentou proporcionalmente muito mais do que a produção. Isso significa baixa eficiência de uso de nutrientes. Então, esse problema é muito mais antigo do que o que a gente está percebendo hoje. Nesse período aqui, enquanto aumentou a produção em 3 vezes, da década de 70 até o final do 2010, o consumo de nutrientes aumentou 5 vezes. Então, realmente é uma perda de eficiência de uso de nutrientes. E a outra coisa aqui, para explicar isso, né? A questão do fósforo. Nós temos uma aplicação de fósforo e o sistema não consegue aproveitar esse fósforo. Então, aqui é um estudo bastante sério, que foi publicado ano passado, mostrando que o Brasil, nos últimos 50 anos, do todo o fósforo aplicado, apenas a metade desse fósforo foi aproveitado. Então, imagina a quantidade de recurso que tem colocado no solo, que nos cálculos que eles fizeram, significa 48 bilhões atualmente. Na realidade, é muito mais, porque envolve investimento de longo prazo. Outra coisa também é a questão do potássio. De forma contrária ao fósforo, eu posso perder potássio por lixiviação. Então, olha o que acontece. Nas doses de 60, aqui na cultura um estudo feito no Paraná, com soja, em 6 anos consecutivos. É um trabalho bastante intensivo, mostrando que em doses que geralmente são praticadas, a gente observa perdas de potássio por lixiviação. Então, nós temos um potencial de perda muito grande. Então, a gente perde potássio por lixiviação e fixa o fósforo no solo. Então, gente, qual é a questão que a gente quer colocar aqui? Se essas fontes silicáticas, o que elas podem nos oferecer em relação aos nossos sistemas de produção? A primeira coisa que a gente tem que olhar é que as plantas que nós cultivamos estão em centros de origens que são ricos nesses minerais. Então, vamos olhar aqui os depósitos de origem glacial, que o professor Bernardo falou, as áreas vulcânicas ativas, tudo que esses pontinhos vermelhos são áreas vulcânicas ativas atualmente, e finalmente as áreas que são de depósitos fluviais, como o Nilo, o Indo, o Rio Amarelo, onde se desenvolveu grandes civilizações antigas e onde foi possível, aqui no crescente fértil, né, essas grandes áreas fluviais muito ricas. O que é comum entre esses 3 ambientes, né? O depósito glacial, as áreas vulcânicas e os depósitos fluviais são formados por rochas moídas. E são formados por rochas moídas naturalmente, por processos naturais. E aí, o que é interessante de estudo é que exatamente os centros de origem das plantas que nós cultivamos.
Então, isso já nos mostra que a humanidade selecionou essas plantas porque elas são naturalmente ricas em nutrientes nos seus centros de origem. Não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha em função das características nutricionais desses alimentos que nós manejamos hoje, até hoje, né? Desde o início da agricultura até hoje. Então, aqui mostrando essas várias plantas que são cultivadas, e elas originalmente estão em solos de minerais naturais silicáticos. Então, olha aqui o princípio, né? Os centros de origem, eles estão nessa situação, lá no início do intemperismo, são solos muito jovens, enquanto que os solos agrícolas tropicais, que é exatamente a situação nossa, estão no extremo do intemperismo. Como o professor Bernardo falou muito bem, esses solos tropicais profundos estão muito distantes da rocha fresca. Então, qual que é o processo para a gente poder recuperar a situação do centro de origem das plantas que nós cultivamos? Nós vamos fazer um processo de aplicar volta um, por favor, que não está funcionando direito. A gente vai aplicar a rocha fresca com os minerais primários nesse extremo de solo bastante intemperizado. E aí nós vamos obter o processo, que é um processo que é natural, né? Que é o que acontece, por exemplo, nos vulcanismos. É um processo que tem uma moagem natural, tem um transporte natural, e depois ele tem a sua deposição. E aqui a gente observa um agricultor fazendo esse trabalho numa área que foi onde teve deposição dessa cinza vulcânica. A mesma coisa a gente pode fazer de forma artificial. O Brasil é um país que não tem vulcão, não tem depósito glacial e também não tem rios com esses depósitos de rocha natural. Então a gente pode fazer isso de forma artificial, usando um vulcão artificial, que são as pedreiras, que são as mineradoras. E o que a gente pretende com esse tipo de manejo? Nós pretendemos criar um solo, é exatamente isso. Nós vamos recriar um solo, gerando uma camada nova, em que tem propriedades diferentes, que vai ter capacidade de reter cátions e também reter ânions. Esse aqui é natural dos solos tropicais. Essa superfície positiva, ela é natural dos solos tropicais. Mas essa característica das cargas negativas, nós não temos isso. Nós temos que criar usando os minerais, esses minerais dos remineralizadores. Nós vamos ter um solo que tem os dois grandes reservatórios para segurar ânions e para segurar cátions. Essa é a grande novidade. E aqui, gente, para a gente chegando já perto da minha parte, a gente tem aqui a visão de como é que nós vamos construir esse solo. Existe uma medida que nós estamos perdendo entre 1 e 2 milímetros por ano de solo, dos solos agrícolas. Nós vamos poder fazer isso construindo o solo usando esses remineralizadores. Se você aplicar de 1 a 2 toneladas por hectare ano, eu estou criando o solo. E aí tem essa questão da lei, né, que nós temos uma lei que regulamenta. Então o desafio agora é criar os produtos e temos aqui, coisa que é importante, nós temos 1/5 do país, existe ocorrência desses, eles são muito abundantes, gente, 20% do país. E nós temos, se a gente observar aqui, 150 quilômetros
praticamente todas as áreas agrícolas são atingidas, e com 300 quilômetros nós podemos ter todas as áreas agrícolas, 100% das áreas agrícolas atendidas. Precisamos só desenvolver a parte da mineração. E aqui é o resumo desse processo. Eu tenho que fazer o mapeamento agrogeológico, encontrar as rochas, selecionar esses agrominerais, produzir, criar um processo de produção, manejar e criar um novo solo. Então, esse que é o processo. Agora eu vou passar a palavra para o meu irmãozinho Eduardo.